Boa noite a todos. Hoje nós vamos receber o amigo Jairo Bauer. O Jairo ele é um colega, um psiquiatra de renome e que ele tem uma capacidade ímpar de transformar assuntos complexos em, em assuntos mais fluidos, que envolvem vários aspectos da psiquiatria, envolvem questões de sexualidade. E é um grande prazer aí em estar recebendo o Jairo aqui. Então eu queria só enfatizar esse aspecto. A gente vai falar um pouquinho de endometriose, um pouquinho de outros aspectos da saúde da mulher. E então nós temos aí várias pessoas entrando e vamos aguardar o Jairo, que deve estar por entrar aqui. O Jairo apareceu aqui. Vamos esperar ele solicitar para entrar aqui. Ok. Parece que apareceu uma mensagem que não está conseguindo participar. Vamos esperar ele solicitar novamente. Vamos ver aqui de novo. Deixa eu tentar chamar o Jairo de novo aqui. Está mandando um inbox aqui. Pronto. Doutor Pronto, Maurício. Mudou essa forma de entrar aqui nessa última versão do Instagram? Pois Acho... é, eu estou acostumado a entrar pelo meu Instagram e enviar a solicitação para a pessoa, né? Aí eu entrei no seu e enviei a solicitação ali, não estava funcionando, mas agora deu certo. Como que você está? Eu estou bem. E o senhor, doutor? Tudo tranquilo, tudo... As coisas começam a melhorar com velocidade, né? Ah, sim, sim, Então sim. vamos ver Estamos se começando a retomar. começando a retomar. E Bom, eu acho que vale a pena a gente bater um papo. Eu estava comentando aqui antes de você entrar, da facilidade que você tem de transformar assuntos mais complexos em assuntos fáceis, né? E eu, como lido com saúde da mulher 24 horas por dia e olhando para questões bem complexas também, é uma tentativa que a gente faz no dia a dia da gente aqui também.
Muito legal, muito legal. É, Maurício, a gente tem trabalhado nessa questão de saúde, né, há bastante tempo também, né, e o meu foco é muito essa questão da comunicação, né, de tentar passar essas informações da melhor maneira possível, de uma maneira bem simples, bem objetiva, né, para que as pessoas, né, tenham mais informação e que possam tomar as decisões mais acertadas, né, para elas naquele momento, né. Então a gente trabalha muito nessa história, assim, e já há muitos anos, né, e muito com o público adolescente, né, a gente, apesar da gente estar ficando mais velho, o nosso público não muda, a minha faixa de idade de público não muda, né, então a gente tem trabalhado muito com adolescente e com o público adulto jovem, né, e essa questão da saúde feminina, sem dúvida nenhuma, é um dos temas que a gente mais aborda, enfim, que as garotas, as adolescentes, as meninas mais procuram a gente, né? E então, muito legal que a gente conseguiu se reunir aqui para conversar um pouquinho sobre isso, né? E eu gostei do título da nossa conversa hoje aqui, Endometriose, Mulher Moderna e Sexualidade. Acho que são temas bem legais, bem importantes, né? Estou vendo que a gente tem um público, já tem um público considerável assistindo a gente, né? E Maurício, quer começar eu acho que tem gente do meu perfil que está aqui, acho que tem gente do seu perfil que está no seu perfil, acho que a gente está misturando um pouco os públicos. Enfim, né, para quem não me conhece, vou me apresentar rapidamente. Eu sou médico, sou psiquiatra, trabalho já há quase 30 anos com comunicação e saúde, e já falei, né, contei para vocês, meu foco é muito o público adolescente. E você, Maurício, quer se apresentar para o meu público, para os meus seguidores? Então, eu sou ginecologista e você sabe, Jairo, que eu sempre comento que antes de ser ginecologista, uma das pretensões minhas era de ser psiquiatra. Ah, E aí eu resolvi fazer ginecologia porque eu conseguiria, sendo ginecologista, ter um olhar mais global para a saúde da mulher e principalmente gostando de questões clínicas e cirúrgicas, né, que é uma coisa que... Mas, enfim, esse olhar integral, esse olhar mais 360 graus, acaba sendo o nosso foco, principalmente lidando com doenças como endometriose. Então, eu trabalho hoje no Hospital das Clínicas, eu sou professor associado lá, e também aceitei um desafio 3 anos atrás, que foi um desafio espetacular de coordenar a ginecologia do Hospital Beneficência Portuguesa. Então, o que significou isso? Quer dizer, é um universo enorme e que com a possibilidade de tratar pacientes, né, de diversas classes sociais, mas com esse olhar mais completo e com viés científico muito forte, né? Então, e a gente acabou focando, né, só para complementar, no estudo dessa doença, que nada mais é uma doença que é um grande ensinamento para a necessidade de a gente olhar globalmente a saúde da mulher. E aí vem vários vieses aí, né? Vieses de estresse associados, sexualidade, enfim, coisas assim. Então, essas são algumas palavras sobre o que eu faço. muito legal, E Maurício. E tá me ouvindo bem? estou ouvindo bem, está super claro. Ah, então tá bom. Não, e é muito interessante isso, né? A gente costuma fazer um trabalho com alguns ginecologistas, né, semanalmente, com o doutor Eliano Pellini, acho que você conhece o Eliano, que também é formado na Universidade de São Paulo, e com a doutora Cláudia Barbosa lá de Belo Horizonte. A gente trabalha muito com saúde e sexualidade da menina adolescente, né? E eu costumo brincar assim nesses papos que a gente tem, que se tudo der certo, né, o ginecologista é possivelmente o único médico da mulher por décadas, né? Então, se ela não tiver nenhuma grande intercorrência, tal, é bem possível que seja o médico mais frequente ou talvez o único médico na vida da mulher por décadas, né? Então, às vezes o ginecologista começa a atender a menina ainda Eu adolescente, como eu tô. concordo com você. Inclusive, uma das faixas etárias que eu mais gosto de atender é adolescente. E é interessante que, apesar de ser homem, enfim,
E eu não. Eu tenho hoje uma pegada muito bacana para atender adolescente, porque a gente consegue construir um castelo com o adolescente, né? A gente consegue orientar diversos aspectos e consegue enxergar o quanto que prevenir problemas da doença da mulher moderna, a gente consegue começar nessas faixas etárias, né? Então, essa é uma tônica fundamental aí, né? Que eu acho que você tem razão aí no que você comentou aí nas interações com o Eliano e com a Cláudia, né? Maurício, e me conta uma coisa, a gente falou muito, eu achei super interessante isso que você falou, né? Que você trabalha com adolescente e que você consegue já trabalhar algumas questões que talvez evitem que ela entre em contato com uma série de questões, de patologias, de doenças da mulher moderna, né? Conta para mim, então, né, juntando um pouquinho com essa história do título do nosso papo aqui hoje, por que que endometriose é uma doença da mulher moderna? E talvez a gente pudesse começar com o basics, né? Afinal de contas, o que que é endometriose para quem ainda não está entrando aqui, enfim, não tem muita familiaridade com o assunto, assim, o que seria endometriose e por que que ela é uma doença da mulher moderna, Maurício? Então, na prática, eu até tenho um livro escrito sobre o assunto que eu editei em 2000 e a gente acabou não lançando a segunda edição, porque no olhar acadêmico o livro acaba perdendo peso, né, científico quando você compara com artigos científicos. Mas, olhando para essa questão que você perguntou, endometriose nada mais é do que quando o tecido que está dentro do útero se implanta fora. E com isso, a mulher tem muita dor, na maioria das vezes, e ela é uma das principais causas de dor pélvica na mulher e uma das principais causas, se não a principal causa, de infertilidade feminina. E uma doença extremamente prevalente. Quer dizer, 10, 15% das mulheres têm. Isso significa mais de 7 milhões de mulheres brasileiras. Isso significa economia de saúde, por exemplo, se a gente olhar por essa ótica, né, gastos em economia de saúde que nem diabetes, por exemplo, né, que é uma coisa bem considerável do ponto de vista dessa questão prática e de dia a dia. Então, visto isso, a doença acontece por duas questões básicas. Primeiro, porque a mulher menstrua e a menstruação acaba refluindo através das trompas e se implantando na cavidade abdominal. E a segunda razão é pela facilitação do sistema imunológico. E essa facilitação do sistema imune está diretamente relacionada com o estresse. Então, se você transportar isso para o perfil da mulher moderna, quem que é a mulher moderna? É a mulher que engravida menos, que engravida mais tarde e que tem hoje em dia, né, essa questão do estresse muito na frente, né, e que acaba sendo gatilho para o problema. E é óbvio que se faz mais diagnóstico da doença hoje, mas também eu acredito que tenha mais endometriose nos dias atuais. E uma coisa muito interessante é que o Brasil se tornou um local de excelência para lidar com isso. Porque com todas as dificuldades, né, práticas que a gente tem para fazer cirurgia minimamente invasiva no SUS e assim por diante, a gente acabou desenvolvendo técnicas de fazer diagnóstico não invasivo e que acabou, por um lado, abrindo a porta do diagnóstico, mas, por outro lado, expondo dificuldades que a gente está tentando, né, trabalhar junto com algumas partes do governo que às vezes se interessam um pouquinho por saúde da mulher, né, para tentar equacionar isso. Então, isso é um breve resumo, né, dessa relação. E tem tudo a ver com sexualidade, Jaro. Isso é uma coisa interessante, porque a mulher tem muita dor na relação sexual. Então, tem os dois lados da história que a gente pode até ficar um dia e meio falando só sobre essas perspectivas. Maurício, então, é super interessante isso que você está trazendo, né? Essa questão, afinal de contas, do que é endometriose, né? E você explicou de uma maneira muito simples, né? Muito objetiva, né? Essa migração desse tecido do endométrio para fora do útero, né?
enfim, provocando, né, sendo uma das principais causas de dor pélvica na mulher, né? É, agora, e você contou um pouquinho, né, dessa questão toda da mulher hoje engravidar menos, da mulher hoje engravidar mais tarde, da mulher hoje estar submetida a um estresse frequente, né, e crescente, né, nos dias atuais, e tudo isso colaborando, então, para essa questão da endometriose e da persistência da questão da endometriose. Eu queria perguntar para você, e a gente já vai chegar na sexualidade, que eu achei super legal esse vínculo que você fez, né, do impacto que a endometriose tem na vida sexual da mulher por conta da dor, né? Eu queria pensar junto com você, hoje, né, se uma menina chega no teu consultório, desde muito cedo, com queixas de, por exemplo, muita dor no período menstrual, você já suspeita de endometriose? Qual foi a faixa de idade que você fez o diagnóstico mais cedo, assim, com a menina ou as mulheres? Em que idade é mais comum fazer esse diagnóstico? E tem alguma coisa para a gente fazer do ponto de vista de prevenção com essas mulheres, para evitar, a endometriose ou tentar diminuir o impacto que ela tem na vida da mulher? A gente tem um trabalho que a gente publicou na USP com a Unicamp e com a USP de Ribeirão, alguns anos atrás, que mostra que o tempo que demora para o começo dos sintomas e para o diagnóstico da doença é de por volta de 7 anos. E um detalhe importante, quando o sintoma começa com menos de 40, de 20 anos de idade, esse tempo de diagnóstico é de 12 anos. Ou seja, a mulher demora para procurar o médico por causa disso e o médico demora para pensar nisso. Existe um movimento social que está trazendo a endometriose para além daquela doença que ninguém tinha ouvido falar de vários anos atrás. A mídia social está ajudando, os médicos têm campanhas aí nas sociedades médicas falando mais sobre o problema, então isso está tendendo a diminuir essa diferença. Mas existe claramente essa questão. E com isso, se a gente consegue pensar na doença cedo, né, e pensar o que é, olhar para os sintomas. Tem os sintomas, a gente chama de 6Ds, que é dor na menstruação, dor na relação sexual, dor para evacuar e para urinar na menstruação, dificuldade para engravidar e dor entre as menstruações. Então, 90% das mulheres que têm endometriose têm sintoma. E acaba sendo, olha só, 40% a 50% das adolescentes com cólica incapacitante, Jairo, têm endometriose. 40% a 50%. Qual que é a frequência daquelas adolescentes que faltam na aula por causa de cólica menstrual? Não é tão raro assim. E o que acontece é que demora-se para pensar nisso. Então, eu já peguei pacientes muito jovens, até por ser referência, a gente acaba, obviamente, recebendo, né, os casos atípicos. Mas é fato também que a paciente jovem que tem a doença, muitas vezes acaba tendo a doença num estágio muito inicial. Então, dá mais tempo de fazer a prevenção, que é a pergunta que você fez. Quer dizer, dá para fazer prevenção? Óbvio que dá. Trabalhar o emocional da menina, estimular qualidade de vida, estimular ações de atividade física, que ajuda demais no problema, principalmente atividade aeróbica. O que acontece é que a gente tem que, enfim, transpor aquele momento, né, onde a adolescente, muitas vezes, ela está chamando a atenção do mundo, usando o sintoma que ela tem, você precisa convencê-la, né, que tem formas de diminuir o sintoma, né, e outras formas de, obviamente, elaborar, né, todo o momento emocional, aquela turbulência emocional que muitas vezes acontece nessa fase da vida. Faz sentido para você? Faz total sentido, né? E eu acho que se acerta muito quando você fala que talvez, apesar dessa frequência grande, né? Quer dizer, quase a metade das meninas que têm dores muito fortes ali no período menstrual podem ter, né? Ou estão sob o risco de ter endometriose. Isso que acho que você colocou é muito interessante, porque não é o diagnóstico mais óbvio, né? Que o
o especialista, o ginecologista vai pensar, né? Talvez ele pense, né, enfim, algum período de adaptação na adolescência, né? Enfim, essa questão da irregularidade menstrual que pode acontecer, ou às vezes até isso, né, que você colocou, né? Talvez um mecanismo de manipulação emocional da adolescente por conta do período, de conflitos emocionais que ela pode estar vivendo naquela fase. Então, é interessante pensar, né, que o diagnóstico talvez não seja, apesar de tão prevalente como você está colocando, né, ou ser tão indicativo, né, a presença do sintoma dor forte, né, ser tão indicativa de endometriose, muitas vezes é difícil fazer esse diagnóstico e se demora, aí, pelo que você contou, até 12 anos, né, quando esse diagnóstico acontece antes dos 20 anos, quando a mulher tem endometriose antes dos 20, né, então, quanto sofrimento, né, podia ser poupado, né, se a gente conseguisse chegar antes aí, né, imagino que quando os casos chegam no consultório, assim, muitas vezes são casos que a mulher já enfrentou dores, desconfortos, dificuldades por década, né, pelo menos quase perto de uma década, pelo que você está colocando, né, e é super, super interessante pensar nesse diagnóstico mais para o público adolescente também, para as meninas, né. A gente recebe muita dúvida, Maurício. A gente tem feito uma aproximação com as adolescentes numa outra rede social aqui, que é o TikTok, né? E a gente, assim, de 10 perguntas que chegam, 9 a gente recomenda que elas procurem o ginecologista, né? E, assim, volta e meia a gente tem essa questão mesmo de dores, né? De dores que estão não só no período menstrual, mas depois do período menstrual, dificuldades nos relacionamentos, nas relações sexuais, né? Tudo bem, descontando todas as dificuldades do início que elas podem ter, né? Então, mas é interessante a gente pensar nisso, nessa possibilidade. O diagnóstico é ter isso mais como foco, né? Maurício, e você colocou umas coisas muito interessantes, né? Cuidado emocional, cuidar provavelmente da alimentação, atividade física mais frequente, principalmente com atividade aeróbica, enfim, a cabeça estar em ordem, tudo isso ajudaria a gente a talvez enfrentar essa história da endometriose, evitar casos mais graves, tá? Isso é o oposto do que a gente viu na pandemia, né, Maurício? Porque a gente viu essas meninas sofrendo, presas dentro de casa, comendo mal, engordando, longe dos amigos, sem atividade física, quer dizer, esses 2 anos, né, que a gente está vivendo basicamente, né? Eu li na internet que segunda-feira as aulas voltam em São Paulo, presenciais para todo mundo, né, na cidade, no estado, mas a gente passou quase 2 anos nessa situação, né? Imagino que muito diagnóstico deixou de ser feito, né, Maurício? Ou muitos casos talvez até tenham se agravado, né, por conta dessa situação toda, né? Isso é notório, né? E o que aconteceu é que quando a gente se aproxima aí de um arrefecimento da pandemia, a gente começa a perceber a demanda reprimida que apareceu por causa desse represamento, né? A gente conseguiu aí olhar também um pouquinho para alguns pontos positivos que a pandemia nos ensinou. E uma das questões, Jairo, é a telemedicina. Uhum. E é interessante, porque a telemedicina, espero que venha para ficar, espero que ninguém venha colocar obstáculos daqui para frente por interesses diferentes aí, mas ela está permitindo com que a gente oriente muita gente à distância. Aí a pergunta que todo mundo faz, né? Como que você vai fazer uma consulta ginecológica por telemedicina? É absolutamente factível. Teleorientação, você conversa, você às vezes antecipa o exame para depois examinar a paciente, você acalma, né? E você faz uma coisa que eu acho que é essencial para o médico moderno, que é ser bombeiro e não ser incendiário. Porque médicos incendiários tem de monte, né? E em áreas específicas que envolvem estresse, que envolvem imunidade, se a gente não for um pouco bombeiro e não souber orientar, então aí isso remete, né? Isso traz a gente de volta para o conceito da gente, enfim, fazer a real prevenção de doenças como essa. Agora, deixa eu perguntar para você uma coisa dentro de tudo isso que você faz. Como que você imagina que a gente possa estabelecer algumas ações para usar esses veículos que você trabalha com eles para
estimular as pacientes, as meninas, né, a olhar mais para isso. Isso é uma coisa super importante. E pessoas com a tua penetração, por exemplo, fariam um enorme benefício para a população, né? O que você fala sobre isso? Isso é legal da gente pensar, Maurício, esse adolescente, né, e a tua vivência com essa menina no consultório certamente te mostra isso, né? É uma adolescente que está muito mais acostumada com a questão de uma comunicação mais horizontal, né? Ela não gosta de nada muito imposto de cima para baixo, né? Ela gosta de olhar mais horizontalmente, entender o que está acontecendo, ouvir outras pessoas, né? Às vezes o peso do depoimento do médico tem um impacto igual ou às vezes até menor do que de um outro ou de uma outra influenciadora que tem a idade dela e que vivenciou uma situação de endometriose, que pode dividir com ela, por exemplo. Então, do aprendizado que a gente tem com essas mídias para esse público mais jovem, o que a gente vê assim, que eles são muito objetivos, eles gostam de uma comunicação rápida, eles não têm muita paciência para vídeos muito longos, né? Então, os vídeos da gente têm em média 30, 40, 50 segundos, e mesmo assim, só um terço deles assistem esses vídeos até o final. Eles normalmente focam nos primeiros 15, 20 segundos do vídeo. Então, a gente tem que passar esse recado muito rápido, né? Então, no caso de endometriose, eu acho que talvez a gente devesse explicar, né, num vídeo muito curto o que é endometriose, o que ela pode fazer para evitar ou para prevenir, o que ela pode fazer para suspeitar, né, o que pode causar nela suspeita que ela pode ter endometriose, como que ela busca uma avaliação e um tratamento. A gente trabalha muito no sentido de desmistificar esse contato dela com o médico, né? E muito também nessa questão, assim, às vezes elas vêm contando umas histórias pra gente super cabeludas, né? Estão com corrimento, estão com infecção, estão com isso, estão com aquilo, já fizeram de tudo e mais um pouco, mas morrem de medo de pedir para a mãe levar elas ao ginecologista, porque aquilo, né, de alguma forma indica para a mãe ou pode fazer a mãe suspeitar que ela já tem uma vida sexual, que elas estão pensando em ter uma vida sexual. Então, acho que a gente tem um trabalho de formiguinha ali para, primeiro, assim, melhorar o diálogo em casa, né, com a mãe e com o pai, né, principalmente com a mãe, para trazer para elas a importância, né, do contato com o ginecologista desde cedo. Elas têm muito medo, né, muita vergonha das primeiras consultas, e desmistificar isso, entender, né, explicar para elas que na primeira consulta ou nas primeiras consultas não necessariamente ela precisa fazer o exame ginecológico, que ela vai bater papo, que ela vai conversar com o médico, que ela vai ter, né, criar um momento de parceria ali com o médico, que ela vai ter garantido pelo médico o seu momento de sigilo, né? Que o médico não vai contar para a mãe isso ou aquilo que ela está fazendo ou deixando de fazer, óbvio que dentro de alguns limites, né? Enfim, né? Então a gente trabalha muito nesse sentido de facilitar para essa menina o acesso ao ginecologista, né? Que ela chegue lá. E eu acho importante a gente falar, né, de questões que podem estar impactando a vida delas e que elas não suspeitam, né? Porque elas estão muito preocupadas com o desenvolvimento do corpo, por que que as mamas ainda não cresceram ou cresceram demais, por que que elas têm menstruação assim ou assado, o que que elas fazem para prevenir gravidez, o risco, como que elas engravidam. Todas elas acham que podem engravidar no lençol de casa, no vaso sanitário do banheiro público. Então, assim, a gente ainda trabalha com conceitos muito básicos, assim, e o que eu percebo, Maurício, é que nesses últimos anos, eu acho que a gente tem talvez uma piora da comunicação sobre esses assuntos dentro de casa, né? E uma diminuição muito importante das escolas abordando esses assuntos, né? Então, acho que a gente teve um desmonte importante dos programas de sexualidade, de educação em sexualidade nas escolas, né? Então, a gente pega umas dúvidas assim que você imaginar, no século XXI, você não ia imaginar que estava encontrando na tua frente. Mas acho que é isso, é comunicação horizontal, tentar se colocar como um aliado dela, né, um facilitador, de alguma forma
fazer com que ela possa chegar ao ginecologista de uma maneira mais fácil, melhorar a questão de diálogo em casa sobre esses assuntos e falar de assuntos que são importantes para elas. Sim, elas têm super interesse, né? Quando você fala de cólica, quando você fala de dor, quando você fala de desconforto, né? É uma coisa que faz muito parte do universo delas. Então, elas têm muito interesse, sem dúvida nenhuma, de saber o que está acontecendo, né? Tem até uma pergunta aqui de quando como que a gente garante o sigilo numa consulta, né? Se a adolescente vem com a mãe, tudo isso é absolutamente possível, né? A gente é só o ginecologista, né? Tem um pouco de jogo de corpo e escolher o momento correto, né? Para fazer os questionamentos, para abordar a paciente com bastante discrição, lembrando que obviamente a adolescente tem todo o direito do sigilo também, né? E de a gente seguir a vontade dela. E quando a gente fala nessa situação relacionado com a endometriose em si, eu acho que o que você falou é extremamente pertinente. Eu só discordo quando você fala de uma formiguinha, porque com a mídia social hoje, com o impacto de coisas que a gente fala, uma formiguinha viram várias formiguinhas, a gente consegue expandir isso com mais facilidade, né? Você sabe que uns anos atrás... Desculpa, pode falar. Não, perdão, Maurício, pode falar, perdão. Não, uns anos atrás, eu ia começar um trabalho, a gente desenvolveu essa coisa do diagnóstico por imagem para fazer diagnóstico de endometriose. As primeiras publicações do nosso time são de 2007. Mas óbvio que a gente trabalha com isso há pelo menos 20 anos, com bastante profundidade e tal, até chegar no padrão ouro, que hoje virou algo super bem considerado no mundo inteiro. Mas aí, em um determinado momento, tinha uma pediatra lá do Instituto da Criança, lá na USP, que me propôs um trabalho muito interessante. A gente ir para as escolas, aplicar um questionário para olhar para a dor, enfim, para todos os sintomas de endometriose, e a partir disso, né, triar pacientes que poderiam fazer exame clínico, de imagem, e ia ser um trabalho maravilhoso. Pegar uma escola, né, pública para a gente poder fazer isso. A limitação, sabe qual que acabou sendo? Naquele momento, a gente está tentando equacionar isso hoje, é o direcionamento das pacientes que fossem diagnosticadas. Porque a gente precisa ter uma estrutura, né? Então, por isso que existe uma tentativa muito enfática nossa de sensibilizarmos o governo, sensibilizarmos, né? Isso não estamos falando em governo federal, estadual, municipal, o que seja, mas para olhar mais para a saúde da mulher. E é uma coisa que, às vezes, as prioridades acabam sendo deixadas de lado. Quando olham para a saúde da mulher, só falam em obstetrícia, né? E tem muitas questões fundamentais na área da ginecologia da mulher não grávida que acabam sendo importantes, né, em relação a tudo isso, né? Sem dúvida nenhuma. Maurício, a hora que eu quase te interrompi, eu ia falar isso, né? Concordo com você, né? É um trabalho não é um trabalho de formiguinha, né? Porque a gente consegue, de alguma maneira, fazer uma difusão desse trabalho pelas redes sociais. O grande desafio é furar as bolhas, né? Porque da mesma forma que tem influenciadores e pessoas que se afinam, né, com ciência e com aquilo que a gente diz, enfim, com conhecimento médico e tal, tem muita gente que cria, né, umas teorias absurdas, e aí às vezes as meninas ou os meninos, no caso dos adolescentes, compram essas teorias, e aí até a gente desfazer, né, essas informações incorretas, às vezes dá um trabalhinho, né? Então, mas é legal que a gente tenha essa possibilidade, sim, né, essa capilaridade aí para difundir informações bacanas, né? Maurício, eu queria te perguntar o seguinte: você comentou ali, né, na questão do impacto da endometriose na vida sexual da mulher, principalmente por conta da dor, né? Então, imagino que no consultório você receba muitas mulheres que têm dificuldade de vida sexual aí, em função de dor, de desconforto, né? E isso acaba, obviamente, né,
essa questão física deve, de alguma forma, a gente não consegue separar o físico do emocional, né? Então essa mulher começa a apresentar também algumas questões de sofrimento emocional, psíquico, por conta dessa dor física. Piora da qualidade do relacionamento, né? Não só sexual, mas às vezes da relação com o parceiro, né? Imagino que é uma questão que você vê no consultório, e muitas vezes demorando muito para chegar ao diagnóstico, né? Então, porque o que a gente. Uma das coisas mais comuns da gente ouvir falar, né? Ah, a mulher está tendo dor na relação. Ah, será que ela está o suficientemente excitada, dilatada? Será que ela está o suficientemente estimulada? Então, muitas vezes, né? Ela deve demorar muito tempo, né? E muitas vezes é realmente isso, né? Muitas vezes a questão da dificuldade na relação sexual é de fundo emocional, enfim, ou de falta de excitação, de falha de excitação, né? Então isso realmente pode provocar desconforto e dor à relação sexual, mas imagino que muitos desses casos que a gente inicialmente pensa, né, nessa questão, talvez, na verdade, sejam casos que talvez a gente devesse pensar desde o começo também na possibilidade de endometriose, né? E da necessidade de investigar, né? Talvez outros sintomas ajudem, né, Maurício? Mas eu acho que a gente demora, às vezes, a diagnosticar também quando a queixa principal é dor na relação sexual, imagino que seja, e não tenham grandes outras manifestações tão exuberantes, talvez seja mais difícil da gente conseguir fechar esse diagnóstico, né, Maurício? Demora-se mais tempo, né? Mas dá para resumir isso de uma forma didática e razoavelmente simplista quando a gente define a dor na relação sexual. Só para vocês terem uma ideia, dor na relação sexual, o termo médico para isso é dispareunia, um termo complexo, né? Tão complexo quanto olhar sobre isso. Mas essa dor na relação sexual a gente pode dividir de dois tipos. A dor da penetração e a dor na profundidade. Dor na penetração são aquelas situações onde a vagina está seca, onde a vagina, enfim, tem alguma constrição na entradinha da vagina, ou às vezes, enfim, a própria mulher está numa fase, né, onde está mais retraída, enfim, isso é. Ou mesmo quando existe alguma vaginite, algum corrimento, alguma inflamação que possa gerar isso. Essa dor não tem nada a ver com a dor que a gente pensa em endometriose, que é a dor quando o pênis encosta no fundo da vagina. E uma coisa interessante, Jairo, é que muitas mulheres, você vai perguntar para elas, elas têm relação e falam, não, não tenho dor na relação. Porque elas se acostumaram a ter relação em posições que não levam à dor. Né? E quais seriam essas posições? Por exemplo, parceiro por trás de uma relação vaginal. Encurta a vagina, encosta mais na região atrás do útero ali, e nas mulheres que têm endometriose pode doer mais ali. Então, essa dor na relação de profundidade, o médico tem que saber perguntar, né, e a paciente, obviamente, a mulher tem que saber pensar nisso, né, ela tem que, enfim, ela tem que procurar, né, procurar um médico para discutir isso, e uma das causas importantes pode ser a endometriose. Então, esses dois lados. Pois é legal ter essa antena, né? É legal tá de olho nessa diferenciação, porque o que a gente vê às vezes na pressa dos consultórios, né? Não estou falando no caso do ginecologista, mas às vezes uma consulta mais geral, com muitas vezes um clínico geral, enfim, né, uma triagem, a mulher conta que tem uma dor na relação, às vezes você não vai a fundo, né, na investigação dessa dor. Mas como que é essa dor? Essa dor é no começo? É na penetração? É uma dor no fundo? Né? É interessante a gente pensar nessa ferramenta mesmo, né? Esmiuçar essa queixa, né? Para a gente talvez poder suspeitar de um processo ou de outro e dar o encaminhamento correto, né? Isso é bacana, muito bacana. E Maurício, na tua experiência clínica, assim, né, uma vez tratadas, uma vez diminuído o impacto da endometriose na vida delas, essas queixas de sexualidade, elas melhoram muito, elas desaparecem, Maurício? Ou você sente que, às vezes, são queixas difíceis, é um quadro difícil da gente reverter?
uma coisa interessante, viu, Jairo? Quando a doença, a gente consegue tratar a doença, e muitas vezes a intervenção cirúrgica é necessária, uma laparoscopia, que é um procedimento menos invasivo, com poucas incisões, e a gente consegue tirar toda a doença, a melhora, o impacto positivo na qualidade de vida é estrondoso. Estrondoso. A mulher se descobre, né, num grau de felicidade que ela não se permitia ter antes desse tipo de questão. E é fato que isso é multifatorial, isso depende de várias questões. Por isso que a gente bate muito na tecla que o especialista de verdade em endometriose que deve tratar a doença, né? E muitas vezes o ginecologista geral acaba não tendo essa penetração, assim, esse conhecimento para ter esse tipo de abordagem. E porque o grande problema para nós especialistas é tratar pacientes que foram operadas incompletamente no passado. Que o problema da dor, às vezes, vem da cirurgia incompleta e não da doença em si. Porque forma aderência, fibrose, não sei o que, acaba limitando. Então, respondendo a tua pergunta, sim. Quando a doença se permite ser tratada verdadeiramente, a gente consegue ter um grande impacto na saúde da mulher, né? E, enfim, e compondo isso. Agora, uma coisa interessante, né? A gente está falando de uma doença de fundo imunológico. Muitas vezes, se aquele estresse que está por trás não for equacionado, né, existe a possibilidade desse foco de investimento do sistema imune naquele local ir para outro lugar, os chamados órgãos-alvo, né? Então, por isso que a gente tem que olhar o todo, né? Estimular uma série de ações aí complementares para fazer proteção aí para outras doenças, inclusive. Bacana. Maurício, recadinhos finais aí em relação à endometriose. Tem bastante gente que está acompanhando a gente. Eu vi que entraram algumas dúvidas, alguns comentários, mas de uma maneira geral o pessoal gostou muito do papo aqui, da conversa. Todo mundo te elogiando. Acho que são seus fãs, Maurício. Todo mundo te elogiando muito e sem dúvida nenhuma, né? Um trabalho sensacional aí que você faz, muito bacana mesmo. E importante, né? Essa questão da gente trazer essa doença que é tão prevalente, tão comum, tão frequente, tão moderna, né? É uma marca assim hoje da mulher moderna. Como que é importante a gente falar disso mais abertamente? Algum recado final, Maurício? Ou alguma resposta que você queria ter respondido aqui de alguém que não deu tempo? Então, uma das coisas que eu queria comentar, agora nesse finalzinho nosso aqui, é sobre um estudo científico. Vou até te passar o PDF, Jairo. Eu É um quero. trabalho que saiu publicado. É um trabalho que saiu publicado sobre o papel da mídia social, trabalho americano, numa revista que chama Journal of Minimally Invasive Gynecology, que é uma revista das mais citadas aí na minha especialidade na ginecologia. E ele fala do papel das mídias sociais nas doenças ginecológicas. E aí ele começa a fazer um estudo, um levantamento retrospectivo do que existe em mídia social e o que se publica mais em ginecologia. O que ele percebe? Que número 1 de que sai em mídia social é a endometriose. E aí ele percebe também que 80% das matérias e a principal mídia social é o Instagram. Isso nos Estados Unidos, onde o Twitter é muito forte, né? E ele vai em frente, que dentro do Instagram, 80%, né, que é a principal endometriose, 80% são Instagrams de pacientes falando disso. E 20% são de médicos, enfim. Mas tudo para dizer que este empoderamento que você citou, né, que é uma palavra super importante hoje em dia, é fundamental para a gente tratar, né, de situações como essa, de levar para adolescente o conhecimento do problema,
de fazer a real prevenção de assuntos como esse, né? E de construir castelos, né? Eu acho que isso é crucial para a gente tratar doenças de tamanha importância. E a importância não é porque é uma doença que pega né? Que pega 7 milhões de mulheres, que acomete 7 milhões de mulheres brasileiras. Não. É a principal causa de absenteísmo, principal causa de dor na mulher, principal causa de ausência ao trabalho, infertilidade feminina, quer dizer, um mega problema. E como que. E o governo tem que olhar para isso também. A gente tem que trabalhar, né, com estratégias, e eu te falo isso de uma forma absolutamente apolítica, né? Eu já discuti em diferentes governos, né, que me chamaram em Brasília para falar, chega na hora H, cadê a ação para isso? Ah, não dá, o SUS está falido, o SUS isso. Tem estratégias que às vezes são até muito mais baratas de conscientização, né, e realistas, para a gente fazer diagnóstico precoce e tratamento efetivo. Então, acho que isso é uma mensagem super importante para tudo isso, né? E aí, enfim, e outra coisa legal é para a gente pensar mesmo, né, em fazer mais ações juntos, né, para a gente poder fazer chegar aos 4 cantos do Brasil aí esse conhecimento. Você concorda? Concordo total. Eu acho que é tão importante, né? E essa questão da educação médica continuada, né? Assim, como é importante, né? Você está atualizando o profissional, o ginecologista e a população, né? Então, assim, acho que a gente trabalha dos dois lados, né? Talvez, né, de fazer um trabalho mais próximo do ginecologista generalista, né, para ele estar mais atento, né, ou ter mais instrumentos para avaliar e diagnosticar endometriose, né, e em paralelo fazer um trabalho com a população para aumentar o nível de informação, né? Eu acho isso muito importante, né? Quanto mais informação a população tem, né, talvez seja mais fácil para o médico fazer o diagnóstico, né? Porque ela já chega com algumas informações que são muito importantes, né? Ou ela tem alguns subsídios que podem ajudar ela já a pensar na questão, né? Então, acho que é super, super importante isso, né? Então, e as redes sociais têm um papel, sem dúvida, marcante nessa questão de transmissão de informação. Usa-se as redes sociais para divulgar tanta bobagem, né, Maurício? Tanta fake news, tanta coisa que não procede, né? Por que não usar para divulgar coisas que são importantes, que podem impactar diretamente a saúde, a qualidade de vida, a felicidade, o futuro reprodutivo de tanta gente, né? Então, acho que sem dúvida nenhuma, é muito importante. E você sabe, Jaro, que tem algumas novidades aí, que outro dia mesmo eu estava tendo contato com uma startup que está olhando um pouco para a saúde reprodutiva da mulher, dando a chance para a paciente, né, para poder procurar, né, olhar um pouco para como está a reserva ovariana, porque esse é um outro detalhe que acomete mulheres um pouquinho, não tanto as adolescentes, né, mas mulheres um pouco mais velhas, que é fundamental a gente olhar para isso também. E o grande exemplo disso é que a mulher vai deixando a história da gravidez para um pouco mais tarde e acaba se vendo ali diante de problemas como endometriose, por exemplo, e quando vai ver, já tem mais que 35 anos e não sei o que, a reserva ovariana começa a cair. Então é importante lembrarmos que endometriose está associada a uma diminuição da reserva ovariana, e dentro dessa diminuição da reserva ovariana é possível detectar isso precocemente, tanto por um exame clínico, obviamente com menos acurácia, menos precisão, quanto por exames de imagem, a gente olhar por ultrassom, contar folículo, essas coisas, mas como para dosar hormônios, como o hormônio antimileriano, que proporciona que a gente olhe para isso com 30 anos de idade, para poder prever se a função ovariana já está um pouco mais baixa e que permite com que a paciente a mulher comece a olhar para a perspectiva de congelar óvulo quando possível, congelar embrião se for casada e assim por diante. Então, esse é o mundo moderno andando, né? É o mundo moderno andando a partir dessas ações, a mídia social caminhando de perto, e outras questões, né? Quer dizer,
realidade aumentada aparecendo aí com força, né? Que é uma coisa assim que veio para ficar, a gente não tem dúvida disso. Quer dizer, a gente operando e o médico fora do Brasil acompanhando, dando palpite, marcando o que ele acha, onde que está, quer dizer, tudo isso está avançando com uma velocidade animadora. Né? É bom. E é bom usar a tecnologia para isso, né, Maurício? Usar a É tecnologia isso, a nosso favor, não contra a gente. sem dúvida nenhuma. Maurício, olha, muito obrigado pelo papo, pela parceria, pelas informações. Eu aprendi muito hoje aqui. Imagino que quem acompanhou com a gente também aprendeu, demais. E pode contar comigo, tá? Se precisar divulgar alguma informação, se quiser fazer algum trabalho com as meninas nas redes sociais, no TikTok, enfim, né? A gente tem também um site bem ativo na produção de conteúdo, enfim, no que você precisar de suporte, de ajuda para divulgar essas informações, pode contar com a gente. Estamos aí. Obrigado, Jairo. Vamos estar mais juntos. Super obrigado aí por estar conosco aí nessa live. Importante lembrarmos que a live vai ficar gravada, então quem quiser fazer pergunta para o Dr. Jairo Bauer, especialista em endometriose, pode fazer, né? E para a gente também. Então, estamos à disposição de todos aí. Grande abraço para Obrigado, você e Maurício. obrigado para todos aí Grande que estão nos abraço. assistindo. Bom resto de semana para todo mundo. Valeu. Um Um abração. abração. Tchau. Tchau, tchau.